Então, a partir desse assunto, né, que está gerando discussão, está gerando dúvidas, nós convidamos para falar com a gente aqui a doutora Maria Lúcia Oppermann, que é ginecologista e obstetra. Ela é diretora científica da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Sul, é chefe médica do Centro Obstétrico do Hospital de Clínicas e é também professora da URGS. Bom dia, doutora, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite aqui no Bom Dia Rio Grande. Eu que agradeço, esse é um assunto que me interessa profundamente. Doutora, vamos lá, vamos começar, né? É recomendado que as gestantes façam a vacina? É muito recomendado. As gestantes é uma coisa que está aparecendo em todos os estudos, não são estudos de vacina em gestantes estão em andamento, não temos resultados ainda. Mas os estudos de evolução mostram claramente que se eu tenho duas mulheres da mesma idade, a gestante vai ter, principalmente as de final de gestação e logo depois do parto, vai ter o dobro de chance de acabar numa CTI. Eu não sei se travou, doutora. Pode continuar, doutora. Tinha dado uma travadinha, mas pode continuar o seu raciocínio. A gravidez por si só já é um fator de risco. E claro que se associado a outras morbidades como obesidade, que é a mais frequente em gestante, obesidade, diabetes, cardiopatia, doença renal, aí o índice de complicação aumenta muito. E a gente tem percebido que 2021 nos trouxe um número muito maior de mulheres infectadas e de mulheres grávidas. Durante todo o ano de 2020, no Hospital de Clínicas, a gente teve 3 gestantes em CTI. De 1º de janeiro a 12 de abril, já tivemos 8 gestantes em CTI. A senhora defende que, acredita que as gestantes, então, devem fazer parte do grupo prioritário de vacinação? Sem sombra de dúvida. E a vacina, mesmo que ela não tenha sido testada no grupo específico das gestantes, ela é recomendada? Deixa eu te explicar uma coisa. As vacinas em uso no Brasil, que são a Coronavac e a Oxford da AstraZeneca, elas usam tecnologias que já foram usadas em várias vacinas e são usadas no mundo inteiro. A Coronavac é vírus inativado. É uma vacina muito segura. E a Oxford usa adenovírus, que é a vacina que também foi aplicada para o ebola na África e foi aplicada em mulheres grávidas, isso já faz 5 anos que é aplicada, sem maior evento por conta de gestante. Então, eu acredito que perto do que é evolução, o que pode ser uma evolução catastrófica numa gestante, principalmente de 3º trimestre, o ideal é que todas elas se vacinassem em torno do no início do 2º trimestre. Na verdade, eu te diria, como na vacina da gripe, eu vacinaria gestantes em geral. Eu nem perguntaria se estavam grávidas. As pacientes grávidas eu acho que tem que ser do grupo de risco, mas evitar vacinar a gestante porque ela está no 1º trimestre, se ela tem possibilidade de fazer a vacina só naquele momento e não pode retornar, eu acho que eu não perderia a oportunidade. Doutora, vamos então alertar aqui, né, para essa situação que a Covid pode levar a essas gestantes, essa evolução catastrófica que a senhora cita. Isso, obviamente, põe em risco a saúde da mãe e do bebê também. E isso põe em risco a saúde da família, porque quando a gente tem uma morte materna, não é só uma mulher jovem que tinha bastante vida pela frente, é uma família que praticamente fica destroçada quando a mãe morre. Então, a morte materna é uma coisa que nos preocupa e esse é o maior motivo de a gente estar... o grupo de obstetras que está tão engajado no estudo da Covid no Brasil e no estímulo à vacinação. A gestante, né, que ela é contaminada pela Covid, de que forma isso pode atingir o desenvolvimento do bebê? A princípio, não tem nenhuma evidência de que isso atinja o desenvolvimento do bebê. E nem atinge o feto? Não atinge o feto.
Deixa eu só te dizer, bebê, eu tô me referindo ao feto Ao intraútero. feto, Né? isso. O bebê intraútero não tem nenhuma evidência de que ele tenha sofrido algum tipo de alteração, como, por exemplo, ocorreu na epidemia do Zika. Isso não acontece com a Covid, e os bebês, a grande maioria dos bebês nasce negativo, não existe transmissão materno-fetal, na sua maioria. Casos muito pinçados, assim, um que outro caso tem acontecido de comprovada transmissão vertical, mas que não teve um impacto importante na saúde do bebê. E, doutora, como é que deve ser o pré-natal em caso de contaminação, né, pela Covid? A gestante que está sintomática vai ter que fazer uma consulta no seu posto de saúde ou com o seu médico, vai ser testada e, se for positiva, de preferência, vai ficar os 14 dias isolada em casa e fazendo contato frequente, pelo menos diariamente, com algum agente de saúde, de preferência um médico, para controle de oxigenação, de cansaço, de febre, de outros sintomas, falta de ar, tosse, sintomas que possam indicar a evolução do quadro e a necessidade de internação hospitalar. Na gestante, o nosso nível de tolerância com os sintomas é bem menor do que numa mulher não grávida. E tem essa gestante, ela precisa ter cuidados extras para evitar a contaminação, ou aquilo que todo mundo segue, né? Álcool gel, uso de máscara, distanciamento é suficiente? Aquilo que todo mundo segue, só que seguindo mesmo, né? Evitando aglomeração mesmo, festas de revelação de sexo, chá de fralda, isso não pode existir nesse momento. Infelizmente, não pode existir. O isolamento seria muito necessário do ponto de vista de distanciamento social mesmo. Eu não posso imaginar a segurança de uma gestante pegando um ônibus superlotado. Então, as medidas são as mesmas. Vacina, máscara, higiene de mãos e isolamento ou distanciamento social, aplicados com rigor. E, doutora, talvez também, né, eu fico imaginando quem está grávida nesse momento de pandemia, também toda essa ansiedade materna que deve ser muito maior, né? Já existe uma ansiedade normal durante a gestação, mas em meio a tudo isso. Então, todo esse apoio também emocional e psicológico é importante. Os obstetras se uniram, os obstetras brasileiros se uniram muito durante essa pandemia e existem já vários grupos, eu faço parte de pelo menos 2 grupos nacionais com obstetras ligados a universidades federais ou escolas de medicina de todo o Brasil, com representantes de todo o Brasil, com reuniões pelo menos semanais. E a ansiedade foi um dos assuntos que foi objeto de um estudo que já foi até publicado, mostrando que no Brasil a ansiedade materna em relação ao Covid variou, é claro que foi maior do que o período pré-pandemia, mas variou de acordo com o conhecimento que a mulher tinha daquela doença e da capacidade que ela se sentia de ser capaz de tomar conta de si, de se cuidar, de evitar contágio, e a ansiedade maior se concentrou na hora do parto. Muitas mulheres tinham muito medo de ter o parto sozinhas, por conta de estarem contaminadas. Isso não está acontecendo em nenhuma maternidade do Rio Grande do Sul, acho que no Brasil inteiro. Não se permite visitas nesse período, mas o acompanhante da mulher com Covid é permitido parto, a não ser que a mulher esteja na CTI e seja um parto de urgência ou em que a gente não consiga levar para a paciente não tenha condições de ter um parto num centro obstétrico comum, tendo que ser no bloco cirúrgico dentro do CTI, né? Doutora Maria Lúcia Oppermann, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio Grande. Um bom trabalho para a senhora. Obrigada, bom dia. Bom dia.